Como sabemos, a divisão do Império Romano foi necessária para reorganizar o Império. No entanto, enquanto o Império do Oriente era rico graças às regiões ricas sob seu controle, o Ocidente se viu em apuros, principalmente devido à ameaça dos bárbaros, em sua maioria, guerreiros que serviram o Império, mas que em algum momento se revoltariam. Já falei várias vezes sobre a queda do Império Romano do Ocidente, então, não vou falar muito sobre isso hoje. Iremos falar sobre um tema diferente. O que aconteceu com os romanos que viviam no Ocidente após a liquidação do Império feita pelos bárbaros? Os povos germânicos que tomaram Roma, em sua maioria, serviram como auxiliares do Império Romano, por isso, sua invasão não foi tão cruel como a invasão feita por Átila, o Huno, ou por Aníbal, séculos antes. Muitos dos romanos, especificamente os romanos que moravam em Roma, dispersaram-se da cidade numa migração massiva para o campo, pois a cidade eterna havia se transformado em um caos, muito diferente do que já havia sido nos seus anos de glória. Este processo começou até certo ponto após a primeira queda do título imperial ocidental em 476, foi interrompido e um tanto revertido pelas reformas e administração do Reino Gótico de Teodorico, e rapidamente acelerado pelas guerras e pela peste de Justiniano, que devastou a Península Itálica. Estas destruições e as seguintes invasões por parte dos lombardos e de outras tribos levaram a uma Itália politicamente instável que já não conseguia sustentar um enorme centro urbano como Roma. Centenas de milhares de romanos deixaram Roma para viver no campo em suas próprias fazendas, ou, mais preferencialmente, sob a proteção de um poderoso proprietário de terras. Centenas de milhares de romanos urbanos tornaram-se italianos rurais. Os cidadãos romanos na Grã-Bretanha foram deixados à própria sorte após a partida militar do Império em 410. Eles continuaram vivendo romanizados até a invasão dos saxões. Na Gália, um estado conhecido hoje como Reino de Soissons duraria até 486, sob Siagrio, e era referido pelos alemães como Rei dos Romanos. Em 486, os francos derrotaram e anexaram seu reino. Na Dalmácia, o imperador exilado Júlio Nepos governou, enquanto Odoacro era o governante de fato da Itália após a deposição de Rômulo. Possivelmente enquanto planejava uma invasão da península, Júlio Nepos foi morto pelos seus generais em 480. A verdadeira sede do poder romano, entretanto, há muito tempo havia se mudado de Roma, primeiro para Mediolano em 286, e depois para Constantinopla em 330. Toda a metade oriental do Império sobreviveu às invasões bárbaras do século V, estendendo-se do Danúbio, nos Balcãs, até o Alto Nilo no Egito, mantendo todas as regiões orientais do Império. A essa altura, a população da cidade estava na casa das dezenas de milhares, muito abaixo do mais de 1 milhão de residentes que viveram lá durante o auge do Império. Vastas partes da cidade foram completamente abandonadas, edifícios em ruínas compondo cidades fantasmas inteiras dentro de uma metrópole deserta. Os romanos nas províncias ocidentais experimentaram vários graus de perturbação em momentos diferentes. Durante o período de colapso de cerca de 400 a 500 d.C., numerosas cidades e vilas foram saqueadas por tribos migrantes, causando grande instabilidade na vida de romanos ricos e pobres. Assim como aconteceu com a cidade de Roma, muitos moradores urbanos foram para o campo e tornaram-se arrendatários de poderosos proprietários de terras, continuando um processo lento que acabaria por solidificar as sociedades feudais. Em lugares como a antiga Gália, a antiga Espanha e a antiga África, os povos bárbaros que migraram e se estabeleceram na terra desenvolveram relações principalmente pacíficas com as jurisdições administrativas locais, como as autoridades municipais e a igreja. Esses lugares viram as culturas germânicas e romanas se misturarem, mas a cultura romana ainda era dominante, devido a séculos de domínio romano e uma população em maioria romana. Até hoje as regiões que eram dominadas por Roma ainda sentem a sua influência. A África e a Espanha sofreram invasões militares de novas potências. Eles viram as campanhas de reconquista do Império Romano do Oriente, sob Justiniano principalmente, e depois pelos ataques avassaladores do Califado Árabe. As duas regiões mantêm elementos de influência muçulmana, especialmente a África, que se mantém islâmica até aos dias de hoje. Podemos ver que os romanos do Ocidente tiveram que se adaptar a uma nova vida, sem a influência do antigo Império Romano,
que, querendo ou não, sabia como manter a estabilidade em seus territórios, onde os cidadãos podiam cultivar e prosperar sem preocupação de ter suas terras saqueadas por invasores hostis sempre. A partir da capital estabelecida pelo imperador Constantino, a autoridade imperial continuou existente sobre as províncias orientais de Roma. Apesar de terem ficado pouco tempo comandando a cidade eterna, seu povo se autodenominava romano, seus imperadores eram chamados de imperadores romanos, e tinham uma linhagem completamente legítima que remontava aos dias do Reino Romano. Os romanos orientais sobreviveram durante muito tempo. Até a fundação da Grécia moderna, a identidade romana continuou a ser uma presença significativa no mundo grego.